Eu queria compartilhar com essa palavra com você. Que fala sobre o fim dos tempos. E teve um dia que o discípulo perguntou para Jesus: Jesus, quando é o fim? Aqui no livro de Mateus capítulo 24, essa palavra ardeu no meu coração, tem uma semana. Eu queria compartilhar com você, porque o dia a dia nosso de trabalho, família, as nossas guerras diárias, e nós esquecemos que nós estamos aqui só de passagem. E nós esquecemos que cada um de nós, Deus tem um projeto. E nós somos um mensageiro do Evangelho e da Palavra. Então é que nós esquecemos disso. E nós só se preocupamos o que de comer, o que de beber. É incrível, né? Que a maior nossa preocupação é comida. E na geração de Jesus, a preocupação do povo era comida. E sinais. Era comida, porque o problema da nação era comida. Quando você vai ler o Evangelho, devido que os impostos eram muito altos, e sobrava muito pouco para aquele povo comprar comida. Então a preocupação do povo era comida. E da mesma forma a nossa geração, ela é preocupada com isso. Com o que de comer e com o que de beber. Aqui no Mateus 24, diz assim, Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximou-se deles para mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E tendo Jesus se assentando no Monte das Oliveiras, o discípulo dirigiu-se a ele em particular e disseram: dizei-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Duas perguntas, o discípulo pergunta aqui. E esse final dos tempos soa de geração em geração. De geração em geração. O texto começa a falar que ele estava no templo, era um sábado, e ele foi prestar culto. Você sabia que os judeus tinham um sábado para prestar culto. E nesse sábado, olha o que eles faziam, esse sábado eles não comiam nada. Esse sábado era para jejuar e para as orações. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que quando Pedro e João vai para a hora nona, quem lembra? Vai orar. É quando ele depara com aquele paralítico e ele fala aquela frase poderosa: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta-se e anda, em nome de Jesus. E o paralítico andou. E Jesus estava no templo. Foram prestar as orações. Por que nós estamos aqui? Por que nós acordamos cedo hoje? Vai vir aqui adorar o Senhor, prestar um culto a Ele. Por tudo que essa semana Deus fez por nós. Olha quantos livramentos Deus nos deu. Quantas guerras nós enfrentamos essa semana. Toda vez que você vier ao templo, vem feliz. Vem prestar seu culto racional, agradecer a Deus. Que Deus tem sido bom com você. Bom. Ainda nós estamos num país livre. Os nossos irmãos na Nigéria estão sendo caçados como um animal, sendo mortos. Ore pela Nigéria. Coloque nas suas orações a Nigéria, que está precisando de orações. Porque nenhum governo, nem os políticos, ninguém está fazendo nada. Milhares de cristãos têm sido mortos. Ele estava no templo aqui. Em seguida, quando ele estava no templo, aqui é a observação que ele fala sobre o templo. Esse templo era uma estrutura organizada e linda.
Depois do templo de Salomão, essa construção aqui que Herodes faz era magnífica, era linda. E a preocupação dos judeus era o templo. Eles tinham o templo como Deus, amém? Aí Paulo ele vem, né? Ele foi mais claro para nós, lá em 1 Coríntios 3,16, fala que nós somos o templo. Vós sois o templo. E Paulo diz assim: olha, vós que sois o templo, cuida do templo. O 16 e o 17, Paulo manda você cuidar do templo, cuidar da estrutura do templo. E Paulo diz assim: olha, se você não cuidar da estrutura que é o templo, Deus destruirá. Templo, a nossa razão, a razão. Eu tenho que pedir para que Deus abra os meus olhos para ver o que está acontecendo à minha volta e o propósito que Deus tem na minha vida, na minha casa. Tem hora que nós esquecemos isso. Por quê? Porque a nossa preocupação é com o templo. Quando se fala de templo, está falando de religião. Está falando de religião. Que eles falaram para Jesus: olha que coisa linda. Não é assim que a gente começa a observar o mundo, né? Nós começamos a ver um todo da nossa vida, da nossa família, das nossas viagens e dos nossos projetos que nós temos, né? Projeto de melhorar, óbvio, melhorar de vida, melhorar a situação que eu estou vivendo, sonhar, colocar isso como objetivo. Mas nós esquecemos de uma coisa, que no sermão, né? No sermão da montanha, Jesus deixa bem claro, quando ele começa a falar do sermão da montanha, ele fala assim: olha, buscai primeiramente o reino, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E ele ressalta mais ainda, no 6,25, fala assim: olha, não se preocupais igual os gentios, que se preocupa com a comida, se preocupa com a roupa, porque a preocupação que a situação da nossa caminhada vem é com coisas. E nunca nós estamos preparados para o que está para acontecer. Vou repetir: a Nigéria está passando uma perseguição ferrônea. Pessoas sendo mortas diariamente lá. Pessoas no culto, prestando culto, e ele cerca a igreja, e ele mete fogo na igreja e mata os cristãos. Porque quando Jesus ele fala sobre isso aqui, ele fala assim: olha, vocês estão preocupados com essas coisas, com o templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. Porque quando Jesus fala isso, ele fala de uma profecia que se cumpre depois de 30 anos, ou 40 anos. Foi no ano 70, quando o general Tito, ele sitia Jerusalém, matando 1 milhão de judeus. E aqueles judeus foi disperso pelas nações. Israel ficou sem bandeira uns 2000 anos ou mais. A bandeira voltou para Israel como nação em 48, depois de uma votação na ONU. Pastor, está acontecendo. É igual aqui no livro de Ezequiel 37, versículo 21, a Bíblia diz que os judeus sairiam das nações e voltaria para a Palestina. E quando você começa a ler a palavra e você vê o crescer da perseguição, olha para nosso país, a perseguição que está acontecendo no nosso país. Não é por tua causa que a perseguição está aí, por causa do teu filho, do teu pai. A perseguição é por causa de Jesus. Jesus falou assim: por minha causa eles vão te odiar. Por minha causa eles vão perseguir vocês. Aqui no livro de Mateus capítulo 5, o versículo 10, no Sermão da Montanha, Jesus, já terminando o Sermão da Montanha,
Ele diz assim, olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultares, perseguires, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozije, porque grande é a tua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A perseguição, ela vai piorar, não vai melhorar. Por isso que nós temos que estar preparados, não ficar preocupado com o tempo. A nossa preocupação é com essa vida. Mas o próprio Jesus falou assim: por que vocês se preocupam com essa vida? Por que você se preocupa de comer e de beber? Por que você tem essa preocupação? Aí ele dá exemplo, olha as aves dos céus. As aves dos céus não trabalham, não semeiam, não ajuntam em celeiro. E o Pai Celestial cuida de todas elas, ó homem de pequena fé. Não tem mais valor? Não tem mais valor você, ó homem de pequena fé? Porque o nosso coração está voltado a esse mundo natural. A nossa preocupação é só com esse mundo natural. E eu e você tem que despertar. Oxalá que se todos os dias nós estivéssemos aqui para prestar culto a Ele e louvar o nome dEle. Oxalá se eu tivesse uma consciência que eu tenho que prestar meu culto de manhã a Deus e orar e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor me consegue. Criar consciência, amado, que o tempo está terminando. E nós temos que estar atento a esse tempo que está terminando. Porque ele está falando aqui do fim. E ele fala aqui, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que será toda derrubada. E tendo Jesus se aproximado do Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e em particular e disseram: dizem-me quando acontecerão essas coisas? Qual será o fim da tua vinda, do fim do mundo? Essa era a preocupação dos discípulos. O ministério só estava começando e ele já estava preocupado com o fim. Com o fim. Tem uma frase que o pessoal fala aí fora, né? Acaba não, mudão, não é assim? Acaba não. Porque as pessoas querem ficar aqui. As pessoas, elas não querem, a maioria, encontrar com o eterno. Imagina um lugar que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que não haverá nem dor, nem morte, nem clamor, é Márcia, porque tudo se fez de novo. Há um lugar preparado. Pedro, antes de morrer, Pedro falando também do fim, Deus dá uma revelação para Pedro, o que estava prestes a acontecer. Porque quando nós vamos ler a palavra, nós vamos entender que o fim está chegando. Entender mais ainda que nós temos que estar pronto para esse fim. Porque o propósito nosso e da igreja é se encontrar com Cristo. Esse é o propósito. Fala aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. E ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. Pedro estava aqui, sabe, trazendo à memória, trazendo à igreja local o que estava para acontecer e trazendo à nossa mente, para nós despertar. Eu vou repetir que a nossa vida aqui não é só comer e beber. Que a nossa vida não é só preocupação com as circunstâncias, com as coisas que acontecem diariamente. Não, é muito mais além. Ele fala assim, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, do mandamento do nosso Senhor Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Trazer a memória é quando nós estamos aqui no clube de leitura. Nós estamos lendo o livro do Êxodo.
E a gente começa a contemplar nesse livro o Deus poderoso e o Deus amoroso e o Deus justo que é. Que Deus, Ele sempre, Davi, Ele está nos revelando o que está para acontecer. Sempre Deus está nos alertando antemão o que vai acontecer. E aqui Pedro estava falando para essa geração o que estava para acontecer. Falou assim: olha que os profetas falou. Olha a palavra dos profetas, dos apóstolos. Traz a memória. Quando você estiver aí chateado, quando você estiver enfrentando essa guerra no seu interior, lembre-se das palavras. Lembre-se que Deus, Ele fez uma promessa que estaria com você até o final. Lembre-se que Deus não vai abrir mão de você. Deus está com você nos melhores e nos piores momentos. Que Deus não abre mão. Lembre-se disso. Ele fala aqui no 3: antes de tudo, saibais que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, segundo as suas próprias paixões. É o que mais surge. Hoje as pessoas, em maioria, zombando, eles imitam a língua, eles zombam de Deus, xinga, afronta. E cada vez mais eles têm afrontado nesse país. Ele fala que eles dirão: o que houve com a promessa da sua vida, desde que os antepassados morreram, tudo continua como antes do princípio da criação. Você sabe o que estava falando aqui, Oni? Vocês estão falando aí desse Cristo, vocês estão falando que Cristo vai voltar, mas a mesma coisa, desde o princípio. Não mudou nada. Nós estamos matando os profetas, nós estamos matando os apóstolos, nós estamos destruindo essa sua fé e não tem acontecido nada. E nós paramos, amado, devido à circunstância da vida. Muitos pararam, muitos desistiram da fé. Desistiram da fé porque alguém falou mal. Desistiram da fé porque quando ela estava no buraco, ninguém foi lá tirar ela do buraco. Mas tem hora que o buraco faz parte. José estava dentro de um buraco. E Deus foi lá e tirou José de um buraco. Tem dias que você não vai ter ninguém para estender as mãos para você. Tem dias que você vai estar sozinho. Você é só você. E Deus vai passar com você. Pastor, ninguém lembra de mim. Deus lembra de você. A questão toda é que nós temos que estar preparados para esse momento. Porque tem um dia mau. E como é que eu posso me preparar, pastor? Está pronto para esse momento? Eu falei que ler a palavra, colocar a palavra em prática e orar. Paulo fala tão sério sobre a oração, que ele fala orar sem cessar. Amém? Orar sem cessar. E nós temos que estar prontos. Sabe por quê? Porque a função do inimigo é minar a sua fé. Amém? A sua fé. Ele atinge o seu filho. Ele atinge o seu casamento. Ele tenta atingir a sua comunhão. Ele tenta de todas as formas. Você está entendendo? Mas aquele que estiver preparado, aqueles que estiver apto, lendo a palavra, se esforçando na palavra, as coisas vão fluir, vão acontecer. E ele fala aqui, ó, antes de tudo, saibais que nos últimos dias surgirão. Aqui o 4. E eles dirão, cadê o que houve a promessa da sua vida? Aqui o 5. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe o céu e a terra, e essa formada água, pela água o mundo daquele tempo foi submerso. Você sabe o que Pedro está falando aqui? Olha que tremendo isso aqui. Aqui o versículo 5, ele diz assim: mas eles se esqueceram
que há muito tempo pela palavra existe céu e a terra, se esqueceram que toda a estrutura, que tudo que existe foi pelo poder da palavra. Haja luz, houve luz. Haja separação das águas, houve separação das águas. Pedro estava trazendo a memória aqui que vai tudo acontecer. Tudo vai acontecer. E nós temos que estar preparados para isso. Ele fala aqui, o 7. Pela mesma palavra, o céu e a terra que agora existe, estarão reservados para o fogo, guardando para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Para a destruição de quem? De quem? Dos ímpios. Essa terra está reservada e preparada para o dia do fogo, do juízo. Essa terra que nós estamos morando, nós estamos aqui de passagem. É isso que você tem que entender. Que nós estamos de passagem, nós estamos se preparando para se encontrar com o Senhor. Por isso que eu e você, nós temos que se alegrar, porque nós fomos escolhidos. Que Deus escolheu você, que Deus escolheu a tua casa, e Deus colocou você de pé, e o Espírito Santo se apoderou de você, e você tem a autoridade de Cristo para levar a mensagem e a palavra. E a palavra, interessante que ele vai falar aqui sobre os sinais. Aqui, nação se levantará contra a nação. Versículo 6, e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas ainda não tenha medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é fim. É necessário que essas coisas aconteçam. Para quê? Para você deslumbrar e você observar que o fim está próximo. Começa a olhar. Você olha para a televisão, que mais na nossa geração houve tanta guerra. Está vindo guerra. E ele fala assim, olha, observa, não tenha medo, ainda não é o fim, mas observe. Observe. Pastor, minha guerra em casa, vocês estão só focando num problema. O salmista Davi falou sobre isso no Salmo 121. Elevei os olhos ao monte. Onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O seu foco tem que ser o céu. Pastor, o seu foco tem que ser o céu. Não você focar no teu problema. Porque quando você focar em Deus e você buscar Deus, Deus vai dar sabedoria, vai te dar força para que você possa suportar, para que você possa vencer essas guerras. Aleluia. E ele vem mais aqui no 7, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, vários lugares, tudo isso será o início de dores. Olha o que ele falou. Tudo isso será o início de dores. E onde? Ele fala aqui, não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Isso é o início de dores. Eu estava vendo no terremoto da Venezuela, um menino, eu acho que com 16 anos, 17 anos, perdeu os avós, perdeu os pais, e ele praticamente sozinho, cavando um buraco para tirar os pais de lá. Ele conseguiu chegar na avó, a avó estava morta, depois chegaram outros, todos da sua família morreram. A Venezuela estava com um dia comum, comendo e bebendo. Um nos bares, outros em praças, outros comendo e bebendo. Até que veio o terremoto e balançou tudo. E grande foi a situação daquele povo lá. Por isso que ele fala aqui, em alguns lugares haverá terremotos. Em outros lugares vai ter fome. Mas ele fala aqui que é princípio de dor. E nós temos que estar preparados. Ele vem aqui então,
Então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. É isso aqui, a situação que nós estamos enfrentando hoje. Mas que sabe, aqui em Mateus ainda, capítulo 24, 36, o que é mais tremendo, e onde que ele fala aqui: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até que o dia Noé entrou na arca, e eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Isso aqui é muito forte. Você entendeu? A nossa geração, será que a nossa geração está pronta? Será que a nossa geração está focada nesse propósito? Porque isso aqui vai acontecer. Olha o que Jesus falou aqui, foi Jesus que falou. Olha o que ele falou aqui, que no tempo de Noé ele estava vivendo uma vida normal, comum, comendo, bebendo, casando, outros adulterando, outros fornicando, outros roubando, matando. É interessante que quando eu vejo essa fala aqui de Jesus, em 2 Pedro, ele lembra que Noé, ele não ficou preocupado que havia de comer, ou que havia de beber, mas Noé ele entendia e compreendia a responsabilidade que Deus deu na mão dele. Amém? A responsabilidade, ele tem essa consciência, Noé, dessa responsabilidade que Deus entregou na mão dele, que era necessário andar mais uma milha. Amém, Kátia? É necessário andar mais uma milha, Adriano. Era mais necessário falar mais um pouco, que o tempo estava se acabando. Porque lá no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 3, vai falar que aquela geração, Deus já tinha determinado que aquela geração seria de 120 anos. Então Noé já tinha consciência que os tempos estavam acabando, que era necessário agir. E como ele fez? Aqui Pedro ele fala sobre isso. A segunda carta de Pedro, capítulo 4, e o 5 diz assim: olha, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo em abismo tenebroso, a fim de seres reservados para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas. Amém? Noé, o que Noé, quando ele recebe a mensagem, o que Noé faz? Noé vai pregar. Pregar o que, pastor? Justiça. Justiça é reino. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado que tem fome de justiça, será alimentado. Porque quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se dedica de ler, de meditar, você vai ser alimentado, você vai ficar cheio daquilo que é de Deus. Eu lembro outro dia que eu estava lendo em casa, que nós temos um hábito de ler lá em casa, eu a pastora, eu estava lendo, e lá depois nós começamos a comentar, a debater, a falar, mas é isso. Eu lembro que eu estava em casa lendo essa palavra aqui, e na hora que eu saí, você vê que revelação veio para mim,
Quando eu e você está lendo a palavra, quando eu e você está meditando a palavra, e quando eu e você pratica a palavra, nós estamos vivendo os céus. Porque o céu, eu não vou viver o céu lá, é aqui. É aqui que eu vou liberar perdão, é aqui que eu vou andar mais uma milha, é aqui quando o cara me dá uma tapa, eu vou dar outra face para dar tapa, é aqui que eu vou liberar perdão. Como que eu posso ser perdoado se eu não perdoo? Então o céu é agora. Compro, pago, respeito as pessoas, respeito a minha esposa, respeito o meu esposo. Princípio, justiça. E era essa justiça que Noé estava pregando. Viver essa justiça. Então esse é o céu. O céu é agora, não é quando eu morrer. É agora o céu. Amar aqueles que me perseguem, perdoar aqueles que me ofendem. Como é difícil, né? Eu fui tão ofendido ontem, você não tem ideia. O que você fez, pastor? Eu calei. Melhor calar. E dizer assim para o teu coração: não alimente isso, libera perdão. Você já libera perdão. Porque o pregador Provérbio fala sobre isso, Provérbio capítulo 4, versículo 23. O que tiver de guardar, guarda o teu coração, porque é a saída da vida. Então você crente, ouça o que eu quero falar para você: guarda o teu coração, porque os dias são maus, a perseguição está aí, as coisas estão acontecendo, e nós temos que estar com a mente preparada, a saber que nós vamos ser perseguidos, que nós vamos ser, tirados, que as pessoas vão tentar destruir a tua fé, até aqueles da sua família, até que da sua família, eles começam, no vigia da boca Satanás, e fala coisas absurdas. Tem que falar igual Paulo falou, né? Atrás de mim. Vem cá. Eu sei quem está por trás de você, mas quem está comigo é poderoso para a destruição das fortalezas. Eu quero falar algo para você, e você só vai ter essa consciência quando você lê a palavra e você colocar em prática. O problema hoje da igreja, pastor Rinivaldo, é que as pessoas não meditam na palavra. E quando o mal vem, essas pessoas são destroçadas, destruídas, ao ponto de querer se desviar e parar. E elas ainda culpam Deus, hein? Cadê Deus? Deus onde está? Deus está no mesmo lugar. Então as pessoas sofrem esses ataques na sua fé, pelo fato que elas não meditam, que elas não buscam a presença do Espírito Santo. E o momento é esse, tá? O dia do Senhor está se aproximando, e nós temos que estar preparados. A Bíblia diz que Deus não poupou aquele mundo, que Deus não poupou os anjos, mas lançou ele no juízo e no inferno. Nós temos que estar prontos, porque ele pode se manifestar agora. Vou dar um terremoto agora, ô glória, hein? Misericórdia. Vai acontecer alguma coisa, mas você vai estar pronto. Se você estiver numa cama, você vai estar glorificando. Se você estiver de pé, você vai estar glorificando. Se o mal chegou na tua porta, você vai estar glorificando. Mas tem que estar pronto, preparado para esse momento. Porque aqui, quando você vai ler aqui no livro de Mateus capítulo 24, versículo 22, diz assim: portanto, vigiai, porque você não sabe que dia virá o seu Senhor. Ele fala assim: mas entenda isso, se o dono da casa soubesse que hora à noite o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria que a sua casa fosse derrubada ou destruída. Pastor, você é o soldado que Deus levantou naquele bairro. Você é a pessoa, é a ponte para a tua família.
Pastor, você aponta para o teu filho. Olha o que o meu filho falou ontem, pai, eu ouço isso, desde que eu nasci. Você me discipula, você, minha mãe, me discipula e fala. Por isso, aonde o meu filho está hoje. Por que o meu filho está onde está hoje? Porque tem filho de pastor que está desviado. Roubaram outros rumos. Por isso que o poder da palavra essa palavra aqui é transformadora. O que Noé fez foi discipular, ensinar justiça à palavra. Não sou eu que vou convencer você. Não é você que vai convencer o seu esposo. Mas viva essa palavra. Se você quer que o teu esposo viva isso, se você quer que a sua filha, alguém, o teu vizinho, então viva você. Viva essa palavra. Porque quando as pessoas olhar para você, o teu testemunho vai falar. A sua vida, os teus membros vai falar. Porque não adianta nada eu ser um cristão, mas na minha casa eu sou o cão. Não adianta eu ser um cristão, mas no trabalho eu sou o demônio. Não adianta eu ser cristão e os meus vizinhos me conhecer como contendeiro. Mas quando alguém me procurar e pedir oração, ore por mim, eu sei, opa. Quando alguém pedir oração para você em intercessão, as pessoas estão notificando, tu é homem, tu é mulher de Deus. Então esse é o momento que nós temos que criar consciência e olhar para dentro de nós, o que eu sou verdadeiramente. Será que eu estou praticando a palavra? Eu faço isso direto. Olha para a tua vida. Você está chateado, cara. Você está chateado, você está, como diz, vou falar uma linguagem aí, você está chateado, está bolado, a situação não está acontecendo e você está questionando. Olha a tua vida. Começa a olhar para a tua vida. Oh, abençoado, olha para a tua vida, se você tem plantado, que situação você está. Aleluia. A nossa preocupação é o templo. Se eu estou bonitinho, estou indo na academia, peguei eu estou dividido aqui. Eu não estou falando que você não deve cuidar do seu tempo, da tua vida. A gente tem preocupação se está cheirosinho, se eu estou arrumadinho, né? Vão uns 10 vezes para o espelho lá, né? Opa, como é que eu estou? É a nossa preocupação. Mas com a nossa vida espiritual, a gente não está nem aí. A nossa vida espiritual está detonada, destruída. Você sabe o que acontece? Muitos no mundo espiritual não tem moral nenhuma. Vou te explicar, é Bíblia, hein? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a Bíblia diz que um sacerdote tinha 7 filhos. E um desses filhos foi lá expulsar o demônio de uma mulher. O demônio deu uma surra. Falei assim, quem é você? Eu conheço a Paulo e sei quem é o Deus de Paulo. E vós que sois? Quem é você? A Bíblia diz que aqueles 7 tomou um couro, apanhou até rasgar tudo. Quem é você no mundo espiritual? Então acorda. Você não consegue dobrar o teu joelho, mas você consegue ficar sentado e orando. Deus, ajuda-me. Deus, me coloca no caminho. Senhor, eu sei que não tenho clamado, eu sei que não tenho orado, eu sei que dificilmente eu venho aqui. E quando eu venho aqui é para te cobrar. Me dá. Faça isso, porque está assim, a situação é essa. Nós estamos nessa posição, só de pedir. Mas esquecemos que Deus deu poder para você guerrear. Deus deu poder para você expulsar os demônios. Deus deu poder para você evangelizar. E a palavra que sai da tua boca há poder. A palavra que sai da tua boca há poder é igual uma espada de 2 gumes, que ela penetra a alma e os rins. Esta palavra que Deus nos deu. Então ficar atento, porque nós não sabemos o tempo. Para nós encerrarmos aqui, tem uma palavra no livro de Mateus ainda 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que tremendo. O que é, pastor? A dor só começou. O que é, pastor? Não tenha medo.
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Pastor, vai ter dor. Pastor, vai ter perseguição. Pastor, vai ter calúnia. Pastor, vai ter dias que você vai estar só, vai estar no buraco e ninguém vai estender as tuas mãos. Pastor, o que eu faço? Persevere até o fim, porque até o fim tu e a tua casa será salvo. Tu e a tua casa será salvo. Oh glória. Tu e a tua casa. É só você olhar para a tua vida. Olha a sua vida, Natália. Olha você ter o grandão lá. Hein? Aleluia. Olha para o Rafael estar aqui hoje. Aqui o pai e a mãe orou. Está aqui o Rafael. Está aqui, ó. O Rafa. O índio. Esse aqui deu um trabalho lascado, o índio aqui. É o índio. Olha na casa do índio, estava lá largado, só o sangue do cordeiro. Ei, está aqui, salvo. Porque teve alguém que perseverou, teve alguém que permaneceu, teve alguém que foi até o final. Quando todo mundo desistiu, você não desistiu. Quando todo mundo falou assim, não tem mais jeito, você acreditou. Tem jeito sim, tem. Tem. Não Deus tirou o pastor. Ei, pastor. Onde Deus te tirou, bencinha? Quem conhece a tua história e vê onde Deus tirou você e o que Deus fez de você. Atalaia. Por isso, amado, se prepare, leia a palavra, pratica a palavra. Amém? Toda quinta-feira, 19h30, nós estamos lendo aqui, isso aqui, ó. Isso aqui que você deveria ler. Isso aqui. Não fica só, esse que eu te digo, receba. Esse que eu estou vendo. Tá bom, está vendo. Melhor ver você aqui, praticar essa palavra aqui, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer você poderoso em palavras. E não vai ter gigante, não vai ter porta fechada, não vai ter, amado, tempestade que vai parar você. Porque isso aqui tem poder. É por isso que eles perseguem, é por isso que eles criticam, é por isso que eles querem tirar a Bíblia das escolas. Eles querem tirar a Bíblia de tudo que é lugar, porque sabem que isso aqui tem poder. A palavra tem poder. Amém? Vem dar.